O conteúdo a seguir foi produzido para todas as pessoas que apreciam histórias e bons livros, assim como carinhosamente feito para aquelas que possuem dificuldade com a leitura, como portadores do TDAH e deficientes visuais. Capítulo 14. A cidade e o espelho. Príncipe Irkun estava satisfeito. Seus planos estavam dando certo. Ele olhou através da cerca alta que envolvia a laje de sua casa, tendo ela 3 andares de altura, sendo a melhor na cidade de Dousken. Olhou na direção do porto, para sua esplêndida frota. Todo navio que chegou a Dousken foi facilmente tomado depois de sua tripulação ter visto o grande espelho sobre os pilares acima da cidade. Demônios construíram esses pilares, e o príncipe Irkun pagou pelo seu trabalho com as almas de todos aqueles de Oin e Yu que haviam resistido a ele. Agora havia uma última ambição a atingir, e em seguida, ele e seus novos seguidores poderiam seguir seu caminho para Melniboné. Ele se virou e falou com sua irmã. Simoril estava sobre um banco de madeira, olhando vagamente para o alto, vestida com os farrapos imundos da roupa que ela usava quando Irkun a raptou de sua torre. Veja a nossa frota, Simoril. Enquanto as barcas douradas estão espalhadas, vamos navegar sem entraves até Aimir e declarar a cidade nossa. Elric não pode se defender contra nós agora. Ele caiu tão facilmente na minha armadilha. É um tolo. E você foi tolo em lhe dar sua afeição. Simoril não respondeu. Durante todos esses meses, Irkun drogou sua comida e bebida e produziu nela uma fraqueza que rivalizava com a de Elric quando não estava sob o efeito de suas poções. As experiências de Irkun com feitiçaria o deixaram esquelético, com os olhos fundos e um aspecto asqueroso. Ele deixou de se preocupar com sua aparência física. Enquanto que Simoril ficou com uma aparência debilitada, fantasmagórica. Era como se a decadência de Dousken o tivesse infectado. Irkun então diz: Não tema pelo seu futuro, minha irmã. Ele deu um riso engasgado. Você ainda será imperatriz e se sentará ao lado do imperador em seu trono rubi. Só que eu serei o imperador e Elric morrerá. E sua morte será de maneira mais inventiva que qualquer coisa que ele tenha pensado em fazer comigo. A voz de Simoril era frágil e distante. Ela não virou a cabeça para dizer: Você é insano, Irkun. Insano? Ora, irmã, essa é uma palavra que uma verdadeira Melniboniana deveria usar? Nós Melnibonianos não julgamos nada são ou insano. O que um homem é, ele é. O que ele faz, ele faz. Talvez você tenha ficado tempo demais nos reinos jovens e seus julgamentos estão se tornando os deles. Mas isso será corrigido em breve. Voltaremos à Ilha do Dragão em triunfo e você se esquecerá de tudo isso, como se você mesma tivesse olhado para o espelho da memória. Ele lançou um olhar nervoso para cima, como se esperasse que o espelho pudesse ser apontado para ele. Simoril fechou os olhos. Sua respiração estava pesada e muito lenta. Ela só conseguia resistir a esse pesadelo que estava vivendo porque estava certa de que Elric iria resgatá-la daquela situação. Essa esperança era tudo o que a impedia de destruir a si mesma. Se a esperança acabasse, ela iria provocar a sua própria destruição e estaria livre de Irkun e todos os seus horrores. Eu lhe disse que na noite passada obtive sucesso? Eu conjurei demônios, Simoril. Demônios poderosos e sombrios. Aprendi com eles tudo o que restava para aprender. E finalmente abri a porta sombria. Em breve irei passar por ela e lá do outro lado deverei encontrar o que procuro. Irei me tornar o mortal mais poderoso da Terra. Eu já lhe contei sobre isso, Simoril? Ele tinha, de fato, repetido aquilo várias vezes naquela manhã, mas Simoril não havia dado atenção das outras vezes e também não o fez agora. Estava se sentindo muito cansada e tentou dormir. Ela disse lentamente como se quisesse se lembrar de algo. Eu te odeio, Irkun. Ah, mas você irá me amar em breve, Simoril. Em breve. Simoril rebate dizendo: Elric virá. Então Irkun diz: Elric? Ah! Ele está agora sentado, trançando os dedos em sua torre, esperando notícias que nunca virão. A não ser as notícias que eu mesmo levarei para ele.
Elric virá, repetiu ela. Irkun rosnou. Uma menina imense, de feições brutas lhe trouxe vinho em uma jarra. Irkun serviu-se de uma taça e bebeu seu conteúdo. Então ele o cuspiu na menina, que, tremendo, tentou se esquivar. Irkun pegou a jarra e esvaziou-a no chão empoeirado. Este é o sangue fino de Elric. E vou esparramá-lo da mesma maneira que fiz agora. Mas, novamente, Simoril não estava ouvindo. Ela estava tentando se lembrar de seu amante albino e os poucos doces dias que passaram juntos desde que eram crianças. Irkun atirou o jarro vazio na cabeça da menina, mas ela parecia já ter adquirido prática em se esquivar. E, ao fazê-lo, murmurou sua resposta padrão para todos os ataques e insultos dele. Obrigado, senhor demônio, disse ela. Irkun riu. Sim. Senhor demônio. Seu povo tem razão em me chamar assim, pois eu governo mais demônios do que homens. Meu poder aumenta a cada dia. A menina imensa se apressou em buscar mais vinho, pois ela sabia que ele pediria por mais em seguida. Irkun atravessou a laje para olhar pelas frestas da cerca, para as provas de seu poder, mas, ao olhar para os navios, ouviu sons de confusão. Poderiam os Yuitas e os Oimenses estarem lutando entre si? Onde estavam seus centuriões aimirianos? Onde estava o capitão Valharic? Ele atravessou para o outro lado da laje, quase passando por cima de Simoril, que parecia estar dormindo, e olhou para baixo em direção às ruas. Fogo! Fogo! Ele murmurou. Parecia mesmo que as ruas estavam em chamas. No entanto, não era um fogo comum. Eram bolas de fogo que haviam sido arremessadas, queimando telhados, portas, qualquer coisa que tocasse. Irkun franziu a testa incrédulo, pensando a princípio que tinha sido descuidado e algum de seus feitiços tinha se voltado contra ele, mas depois olhou por sobre as casas em chamas, e viu no rio um navio estranho, um navio de grande graça e beleza, que de alguma forma parecia mais uma criação da natureza do que do homem, e ele percebeu que estavam sendo atacados. Mas quem iria atacar Dousken? Não havia nada que valesse o esforço de saquear a cidade. Não poderiam ser aimirianos. Não poderia ser Elric. E rosnando Irkun disse: Não pode ser Elric. O espelho. Precisamos apontá-lo para os invasores. Que tal para si mesmo, irmão? Simoril havia se levantado e, cambaleando, se apoiou em uma mesa. Ela estava sorrindo. Você estava muito confiante, Irkun. Elric chegou. Elric? Que absurdo! São apenas alguns invasores bárbaros do interior. Assim que estiverem no centro da cidade, poderemos usar o espelho da memória sobre eles. Ele correu para o alçapão que dava para o interior da casa. Capitão Valharic. Valharic, onde você está? Valharic apareceu na sala abaixo. Ele estava suando. Havia uma lâmina em sua mão enluvada, embora ele não parecesse ter participado de qualquer luta ainda. Prepare o espelho, Valharic. Vire-o na direção dos invasores agora mesmo. Mas, meu senhor, assim nós podemos. Interrompendo Valharic, Irkun diz. Depressa. Faça o que eu digo. Em breve teremos esses bárbaros em nossas próprias tropas, junto com seus navios. Bárbaros, meu senhor? Podem os bárbaros comandar os elementais do fogo? Essas coisas contra as quais lutamos são espíritos das chamas. Eles não podem ser mortos, da mesma maneira como não se pode matar o fogo. O fogo pode ser destruído com água, o príncipe Irkun lembrou ao seu comandante. Com água, capitão Valharic. Você esqueceu? Mas, príncipe Irkun, tentamos apagar os espíritos com água, e a água não saiu de nossos baldes. Algum feiticeiro poderoso comanda os invasores. Mas não é Elric. É algum xamã selvagem das estepes a leste daqui. Que em breve estará em meu poder. Simoril também estava olhando através da cerca, e observando disse. De fato é Elric, posso ver o seu elmo. Irkun a empurrou para o lado buscando a visão obtida por Simoril.
Ali, nas ruas, aimerianos lutavam contra aimerianos, já não havia mais qualquer dúvida sobre isso. Os homens de Irkun, aimerianos, oimenses e uitas, estavam sendo empurrados para trás. E na cabeça de um dos invasores aimerianos podia ser visto um elmo com um dragão negro que apenas um melniboniano usava. Era o elmo de Elric. E a espada de Elric, que havia pertencido um dia a Aralbek de Malador, subia e descia e brilhava com o sangue que refletia a luz do sol da manhã. Por um momento Irkun foi esmagado pelo desespero. Ele gemeu. Elric, Elric, Elric. Como nós continuamos a subestimar um ao outro. Que maldição é esta sobre nós? Simoriu jogar a cabeça para trás e seu rosto tinha ganhado vida novamente. Eu disse que ele viria, meu irmão. Irkun cercou-a. Sim. Ele está aqui. E o espelho vai roubar-lhe a mente e ele vai se tornar meu serviçal e acreditar em qualquer coisa que eu quiser colocar em sua cabeça. Isto é ainda mais doce do que meu plano anterior, irmã. Ele olhou para o alto e, imediatamente, atirou os braços sobre os olhos quando percebeu o que tinha ordenado. Rápido, para baixo. Para dentro da casa. O espelho vai ser apontado para cá. Houve um grande ranger de engrenagens, roldanas e correntes à medida que o terrível espelho da memória começou a ser direcionado para as ruas lá embaixo. Vai levar pouco tempo até que Elric e seus homens sejam acrescentados às minhas forças. Que esplêndida ironia! Irkun apressou sua irmã para que ela descesse os degraus e ele fechou o alçapão atrás dele dizendo: o próprio Elric irá ajudar no ataque a Aimir. Ele vai destruir sua própria espécie. Ele vai expulsar a si mesmo do trono rubi. Você não acha que Elric já se antecipou à ameaça do espelho da memória, irmão? Simoriu disse com satisfação. Irkun então responde: antecipar, sim. Mas não pode resistir a ele. Para lutar, ele precisa estar de olhos abertos. Ou ele olha contra quem luta ou será cortado em pedaços. Nenhum homem com olhos pode ser salvo do poder do espelho. Ele olhou ao redor da sala toscamente decorada. Onde está Valharik? Onde está o patife? Valharik entrou correndo. O espelho está sendo virado, meu senhor, mas vai afetar nossos homens também. Temos que. Irkun interrompe dizendo: então pare de temer. E daí se nossos próprios homens forem afetados? Podemos assim suprir suas mentes do que eles precisam saber ao mesmo tempo em que fazemos o mesmo com nossos inimigos derrotados. Você está nervoso demais, Capitão Valharik. Mas Elric os lidera, meu senhor. Não importa, os olhos de Elric são olhos. Embora se pareçam com joias escarlates. Ele não se sairá melhor do que seus homens. Nas ruas ao redor da casa do príncipe Irkun, Elric, Daivintvar e seus aimerianos avançavam, forçando para trás os seus adversários desmoralizados. Os invasores tinham perdido apenas um homem, ao passo que muitos oimenses e uitas jaziam mortos nas ruas, ao lado de alguns de seus comandantes aimerianos renegados. Os elementais do fogo, a quem Elric havia invocado com algum esforço, estavam começando a se dispersar, pois lhes custava caro passar tanto tempo na dimensão de Elric. Mas a vantagem necessária tinha sido obtida e agora havia pouca dúvida de quem venceria, enquanto uma centena de casas, ou mais, ardia em toda a cidade, incendiando outras e exigindo atenção por parte dos defensores sob pena de todo o lugar acabar completamente em chamas. No porto, os navios estavam queimando também. Daivintvar foi o primeiro a notar o espelho começando a oscilar para ser direcionado para as ruas. Ele sinalizou em advertência, depois se virou, soprou sua corneta de guerra e ordenou que as tropas tomassem a dianteira. Até agora, elas não haviam tomado parte na batalha. Agora vocês irão nos conduzir. Gritou ele abaixando o elmo sobre o rosto. Os buracos para os olhos estavam fechados, de modo que ele não podia ver através do elmo. Lentamente, Elric baixou também seu elmo e ficou nas trevas. O som da luta continuou, no entanto, quando os veteranos, que haviam navegado com eles desde Melniboné, os conduziram no combate, as outras tropas recuaram. Os aimerianos agora na liderança não taparam os buracos dos seus elmos. Elric orou para que o plano funcionasse.
Irkun, espiando cautelosamente através de uma fenda em uma pesada cortina, disse em tom lamuriante: Valharik? Eles continuam lutando. Como podem? O espelho não foi corretamente direcionado? Com certeza deve estar na posição, meu senhor. Então veja você mesmo. Os aimerianos continuam a avançar através de nossos defensores, e nossos homens estão começando a ficar sob a influência do espelho. O que deu errado, Valharik? O que deu errado? Valharik sugou o ar por entre os dentes e havia certa admiração em sua expressão quando olhou para os aimerianos em combate. Eles são cegos, disse ele. Eles lutam pelo som, pelo toque e pelo cheiro. Eles são cegos, meu imperador, e eles lideram Elric e seus homens com os elmos totalmente fechados, de forma que eles não possam ver nada. Cegos? Irkun falou quase pateticamente, se recusando a entender. Cegos? Sim. Guerreiros cegos, homens feridos em guerras anteriores, mas mesmo assim bons lutadores. É assim que Elric está derrotando nosso espelho, meu senhor. Não. Não. Irkun bateu com força nas costas de seu capitão, e o homem se encolheu. Elric não é astuto. Ele não é astuto. Algum poderoso demônio deve ter lhe dado essa ideia. Talvez, meu senhor. Mas existem demônios mais poderosos do que aqueles que o ajudaram? Não, disse Irkun. Não existem. Eu poderia invocar alguns deles agora. Mas gastei meus poderes ao abrir a porta sombria. Eu deveria ter previsto. Mas não pude imaginar. Elric. Ainda irei destruí-lo, quando as espadas rúnicas forem minhas. Irkun franziu a testa. Mas como ele conseguiu se preparar? Que diabos ele conjurou? A menos que ele tenha conjurado o próprio Eriok. Mas ele não tem o poder de invocar Eriok. Mesmo eu, não poderia chamá-lo. Então, como resposta, Irkun ouviu a canção de batalha de Elric vindo das ruas próximas. E a canção respondia à pergunta. Eriok. Eriok. Sangue e almas para o meu senhor Eriok. Irkun então diz. Então, eu preciso possuir as espadas rúnicas. Devo passar pela porta sombria. Ainda tenho aliados lá e aliados sobrenaturais que irão lidar facilmente com Elric, se necessário for. Mas eu preciso de tempo. Irkun murmurava para si mesmo enquanto andava pela sala. Valharik continuou a observar a luta. Eles estão cada vez mais perto, disse o capitão. Simoril sorriu dizendo. Cada vez mais perto, Irkun. Quem é o idiota agora? Elric? Ou você? Silêncio. Estou pensando. Estou pensando. Irkun dedilhou os lábios. Então seu olhar brilhou, e ele olhou astuciosamente para Simoril por um segundo antes de voltar sua atenção para o capitão Valharik. Valharik, você deve destruir o espelho da memória. Destruí-lo? Mas é nossa única arma, meu senhor. Exatamente. Mas ela não está sendo inútil agora? Sim. Destrua-o e ele nos será útil novamente. Irkun apontou um dedo longo na direção da porta. Vá. Destrua o espelho. Mas, príncipe Irkun, digo, imperador, isso não vai nos deixar sem nossa única arma? Faça o que eu digo, Valharik. Ou perecerá. Mas como eu posso destruí-lo, meu senhor? Sua espada. Você tem de escalar a coluna atrás da face do espelho. Então, sem olhar para o espelho, deve golpear sua espada contra ele. Ele vai quebrar facilmente. Você sabe os cuidados que tive de tomar para me certificar de que ele não fosse danificado. É tudo o que eu devo fazer? Sim. Depois disso você estará livre dos meus serviços. Pode ir embora e fazer qualquer outra coisa que desejar. Não iremos navegar para Melniboné? Claro que não. Eu planejei outro método de tomar a Ilha do Dragão. Valharik encolheu os ombros. Sua expressão demonstrava que ele nunca tinha realmente acreditado nas certezas de Irkun.
Mas o que mais poderia fazer, se não seguir Irkun, já que a tortura e a morte o esperavam pelas mãos de Elric? Com ombros curvados, o capitão retirou-se para fazer o trabalho de seu príncipe. Irkun sorriu estendendo a mão para agarrar os ombros macios de sua irmã e disse: Agora, vamos prepará-la para o seu amante, Elric. No campo de batalha, um dos guerreiros cegos gritou: Eles não estão mais resistindo ao nosso ataque, meu senhor. De repente ficaram vacilantes e se deixam ser golpeados. Por que isso? O espelho roubou-lhes as memórias, Elric respondeu, virando sua cabeça para o som da voz do guerreiro. Você pode nos levar a um edifício agora onde, com sorte, não dê vista para o espelho. Por fim, eles chegaram a um lugar que, parecia a Elric, enquanto ele levantava seu elmo, ser um tipo de armazém. Felizmente, era um lugar grande o suficiente para caber toda a sua tropa, e quando estavam todos lá dentro, Elric fechou as portas, e começaram a discutir qual seria a próxima ação. Devemos encontrar Irkun, disse Daivin Tvar. Vamos interrogar alguns desses guerreiros. Não vai adiantar de nada, meu amigo, Elric lembrou. A mente deles foi apagada. Eles vão se lembrar de pouco ou nada. Agora eles mal conseguem se lembrar o que são, quanto mais quem são. Vá até aquelas janelas, onde a influência do espelho não pode alcançar, e veja se você pode ver o edifício mais provável de ser ocupado por meu primo. Daivin Tvar cruzou rapidamente até as janelas e olhou com cautela para fora. Sim, há um edifício maior do que os outros e eu vejo algum movimento lá dentro, como se os guerreiros sobreviventes estivessem se reagrupando. É provável que seja o esconderijo de Irkun. Deve ser fácil de ser tomado. Elric concordou. Sim. Encontraremos Irkun lá. Mas temos de nos apressar, antes que ele decida matar Simoril. Temos de trabalhar a melhor maneira de chegar lá, instruindo nossos guerreiros cegos quanto ao número de ruas, casas e assim por diante, que temos de passar. Que som estranho é esse? Um dos guerreiros cegos ergueu a cabeça. Como o zumbido distante de um gongo. Estou ouvindo também, disse outro homem cego. E agora Elric ouviu um barulho sinistro que vinha do espaço acima deles. O ruído fazia estremecer a atmosfera. Elric então vocifera. O espelho. Daivin Tvar olha para cima perguntando. Será que ele tem alguma outra propriedade que não prevíamos? Possivelmente. Responde Elric tentando lembrar o que Eriok lhe dissera. Mas Eriok tinha sido vago. Ele não havia dito nada sobre esse terrível e poderoso ruído, este clangor despedaçante, como se... Nesse momento Elric interrompe sua explicação dizendo: Ele está quebrando o espelho. Mas, por quê? Havia algo mais agora, algo roçando em sua mente. Como se o som fosse, em si, consciente. Talvez Irkun esteja morto e sua magia esteja morrendo como ele, Daivin Tvar suspeitou. E então ele se interrompeu com um gemido. O barulho estava mais alto, mais intenso, trazendo uma dor aguda aos seus ouvidos. E agora Elric sabia. Ele tapou os ouvidos com as mãos enluvadas. As memórias no espelho. Elas estavam inundando sua mente. O espelho foi quebrado e estava liberando todas as lembranças que tinha roubado ao longo de séculos. Talvez de éons. Muitas dessas lembranças não eram mortais. Muitas eram as memórias de bestas e criaturas inteligentes que já existiam antes mesmo de Melniboné. E as memórias guerreavam por espaço na mente de Elric, e nas mentes de todos os Aimerianos. Nas pobres mentes torturadas dos homens lá fora, cujos gritos lamentáveis podiam ser ouvidos vindo das ruas. E na mente do capitão Valharik, o traidor, que perdeu o equilíbrio na grande coluna e caiu com os estilhaços do espelho no chão lá embaixo. Mas Elric não ouviu o capitão Valharik gritar e não ouviu o corpo de Valharik bater primeiro em um telhado e, em seguida, na rua onde ele ficou prostrado, por baixo do espelho quebrado. Elric deitou-se no chão de pedra do armazém e estremeceu, tendo convulsões, assim como seus companheiros, tentando limpar da mente as milhões de memórias que não eram deles. Memórias de amores, de ódios, de experiências estranhas e experiências comuns, de guerras e viagens, de rostos de parentes que não eram seus parentes, de homens e mulheres,
crianças, animais, de navios e cidades. De lutas, de fazer amor, de medos e desejos. E as memórias lutavam entre si pela posse de sua mente tumultuada, ameaçando remover suas próprias memórias e, portanto, sua própria personalidade provida por sua mente. E enquanto Elric se contorcia no chão, agarrando-se a seus ouvidos, falava uma palavra repetidas vezes, em um esforço para se agarrar à própria identidade. Elric, Elric, Elric. E, aos poucos, com um esforço que ele tinha experimentado apenas uma vez antes, quando tinha convocado Eriok ao plano terrestre, conseguiu apagar todas as memórias estranhas a ele, e afirmar sua própria até que, abalado e fraco, tirou as mãos dos ouvidos e já não gritava mais seu nome. Então, ele se levantou e olhou em volta. Mais de 2/3 dos seus homens estavam mortos, fossem cegos ou não. O contramestre estava morto, com os olhos arregalados e fixos, os lábios congelados em um grito, seu olho direito arrancado por ele mesmo. Todos os cadáveres jaziam em posições não naturais, todos tinham os olhos abertos, isto é, quando tinham os olhos, e muitos traziam marcas de automutilação, enquanto outros tinham vomitado e outros bateram a cabeça violentamente contra a parede. Daivin-Tvar estava vivo, mas todo retorcido em um canto, murmurando para si mesmo, e Elric pensou que ele pudesse estar louco. Alguns dos outros sobreviventes tinham, sim, enlouquecido, mas estavam em silêncio e não ofereciam nenhum perigo. Apenas 5, incluindo Elric, pareciam ter resistido às memórias invasoras e mantiveram sua sanidade. Daivin-Tvar. Elric colocou a mão no ombro do amigo. Daivin-Tvar. Daivin-Tvar tirou a cabeça de entre os braços e olhou nos olhos de Elric. Os olhos de Daivin-Tvar refletiam a experiência de milênios e não havia ironia nenhuma nisso. Estou vivo, Elric. Poucos estão vivos agora. Um pouco mais tarde, eles deixaram o armazém, não precisando mais temer o espelho, e descobriram que todas as ruas estavam cheias de mortos, que tinham também recebido as memórias vindas deles. Corpos rígidos estendiam as mãos para eles. Lábios mortos formavam apelos silenciosos de ajuda. Elric tentou não olhar para eles enquanto se espremia entre os corpos. Agora o seu desejo de vingança contra o primo estava ainda mais forte. Eles chegaram à casa. A porta estava aberta, e o piso estava cheio de cadáveres. Não havia sinal do príncipe Irkun. Elric e Daivin-Tvar levaram os poucos aimerianos que ainda estavam sãos pela escada para o andar acima, passando por mais cadáveres suplicantes, até chegarem ao piso superior da casa. E ali encontraram Simoril. Ela estava deitada em um sofá e estava nua. Havia runas pintadas em sua carne e as runas eram, por si próprias, obscenas. Suas pálpebras estavam pesadas e ela, a princípio, não os reconheceu. Elric correu para o lado dela e segurou seu corpo nos braços. O corpo estava estranhamente frio. E sonolenta disse pausadamente: Ele me fez dormir. Um sono enfeitiçado, do qual apenas ele pode me despertar. Ela deu um grande bocejo. Eu fiquei acordada todo esse tempo. Por minha força de vontade. Pois Elric virá. Elric está aqui, disse o amante, suavemente. Eu sou Elric, Simoril. Elric? Ela relaxou em seus braços. Você tem de encontrar Irkun. Pois só ele pode me acordar. Para onde ele foi? Pergunta Elric em fúria. Ele foi procurar as 2 espadas negras. As espadas rúnicas. De nossos antepassados. Morningblade. Interrompe Elric dizendo. E a espada Stormbringer, certo? Essas espadas são amaldiçoadas. Mas para onde ele foi, Simoril? Como ele conseguiu escapar de nós? Atravessando a porta sombria. Ele a conjurou. Fez os mais terríveis pactos com demônios para poder passar por ela. Até o outro lado. Agora Simoril dormia, mas parecia haver certa paz em seu rosto. Elric observou Daivin-Tvar atravessar a sala, com sua espada na mão, e abrir a porta. Um fedor horrível veio do recinto ao lado, que estava na escuridão. Algo brilhou do outro lado.
Sim. Isso é feitiçaria, com certeza, disse Elric. E Irkun me enganou. Ele conjurou a porta sombria e passou por ela em direção a algum mundo inferior. Qual, eu nunca vou saber, pois há uma infinidade deles. Eriok, eu daria tanto para seguir meu primo. Então, você deve segui-lo, disse uma voz doce, sardônica, na cabeça de Elric. No início, o albino pensou se tratar de um vestígio de uma memória ainda lutando pela posse de sua mente, mas então ele concluiu que Eriok falou com ele. Dispense teus seguidores para que eu possa falar contigo, disse Eriok. Elric hesitou. Ele queria ficar sozinho. Mas não com Eriok. Ele queria ficar com Simoril, pois ela o estava fazendo chorar. Lágrimas já rolavam de seus olhos vermelhos. O que eu tenho a dizer pode restaurar Simoril ao seu estado normal, disse a voz. E, além do mais, isso irá ajudá-lo a derrotar Irkun e se vingar dele. Na verdade, pode torná-lo o mortal mais poderoso que já existiu. Elric olhou para Daivin Tvar. Você e seus homens poderiam me deixar sozinho por alguns momentos? Claro, meu senhor. Daivin Tvar levou seus homens para longe e fechou a porta atrás de si. Eriok apareceu encostado na mesma porta. Mais uma vez ele tinha assumido a forma e a postura de um belo jovem. Seu sorriso era amigável e apenas os olhos antigos revelavam sua aparência. É hora de você mesmo procurar as espadas negras, para que Irkun não as alcance primeiro, Elric, disse Eriok. Eu o aviso sobre isso pois, com as espadas rúnicas, Irkun será tão poderoso que poderá destruir metade do mundo sem se dar conta. É por isso que seu primo arrisca os perigos do mundo além da porta sombria. Se Irkun tomar posse dessas espadas antes de vocês encontrar, isso significará o seu fim, o de Simoril, dos reinos jovens, e muito possivelmente, a destruição de Melniboné também. Vou ajudá-lo a entrar no submundo para buscar as espadas rúnicas gêmeas. Então Elric disse pensativamente. Já fui muitas vezes alertado para os perigos de procurar as espadas. E perigos piores ainda por possuí-las. Acho que devo considerar outro plano, meu senhor Eriok. Não existe outro plano a se considerar. Irkun cobiça as espadas mais do que tudo. Com Morningblade em uma mão e Stormbringer na outra, ele será invencível, pois as espadas dão poder a quem as usam. Poder imenso. Eriok pausa brevemente e continua. Você tem de fazer como estou dizendo. Essa será a sua vantagem. E a sua também, Sr. Eriok. Sim, e a minha. Eu não sou totalmente altruísta. Elric balançou a cabeça dizendo. Estou confuso. Tem muito de sobrenatural neste assunto. Eu suspeito que os deuses estejam nos manipulando. Então Eriok diz. Os deuses servem apenas aqueles que estão dispostos a servi-los. E os deuses servem ao destino também. Fazendo uma reflexão, Elric diz. Eu não gosto disso. Deter Irkun é uma coisa, mas assumir as suas ambições e tomar as espadas eu mesmo. Isso é outra coisa. É o seu destino, Elric. Não posso mudar meu destino? Eriok balançou a cabeça. Não mais do que eu poderia. Elric acariciou o cabelo da adormecida Simoril. Eu a amo. Ela é tudo o que eu desejo. Você não pode acordá-la se Irkun encontrar as espadas antes de você. E como irei encontrar as espadas? Entre pela porta sombria. Eu a estou mantendo aberta, embora Irkun pense que está fechada. Ao chegar do outro lado, você deve procurar o túnel sob o pântano que leva à caverna pulsante. Nessa câmara as espadas rúnicas são mantidas. Elas vêm sendo mantidas lá desde que seus antepassados abandonaram-nas. Por que elas foram abandonadas? Seus antepassados não tiveram coragem. Coragem de enfrentar o quê? A si próprios. Você é enigmático, meu senhor Eriok. Esse é o modo dos senhores dos mundos superiores. Depressa. Mesmo eu não posso manter a porta sombria aberta por muito tempo. Muito bem. Eu irei. E Eriok desapareceu imediatamente. Elric chamou Daivin Tvar com uma voz rouca e rachada.
Daivintvar entrou imediatamente. Elric? O que aconteceu aqui? S. Moril? Você parece. Elric o interrompe dizendo. Vou seguir Irkun sozinho, Daivintvar. Você deve voltar para Melniboné com os homens que ainda temos. Leve-se Moril com você. Se eu não voltar em um tempo razoável, você deve declará-la sua imperatriz. Se ela ainda dormir, então você deve governar como regente até que ela acorde. Daivintvar disse em voz baixa. Você sabe o que está fazendo, Elric? Elric balançou a cabeça negativamente. Não, Daivintvar, eu não sei. Ele se levantou e cambaleou na direção da outra sala onde a porta sombria esperava. Fim do capítulo 14.